É bom saber neste dia que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele não nos salva apenas da morte, de um lugar terrível. Ele também nos dá vida e uma vida abundante. É sobre isso que queremos falar no dia de hoje. Hoje o tema do nosso devocional é vida em abundância. O texto que eu quero refletir com você está lá em João, capítulo 10 e versículo 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vi para que tenham vida e tenham em abundância. Esse texto e essa palavra que nós lemos aqui é extraordinário. Porque aqui estamos no capítulo 10 de João, em que Jesus fala desse capítulo 10 que ele é o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Ele está falando e ali tem uma plateia, ali tem um grupo de mestres, de pessoas que guardam a lei ou guardavam a lei na época de Jesus. E essas pessoas se consideravam pessoas puras, santas e agradáveis perante Deus, porém estavam tentando encurralar Jesus. E Jesus ali, ele citou esse trecho. O ladrão vem só para roubar, matar e destruir, e eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Quando ele falou isso, ele primeiro traz uma retratação desse representante de ladrão. O que significa esse ladrão? Tem duas vertentes que a gente precisa entender. A primeira vertente é o diabo, né? Que é o maior ladrão de nossa alma, que é aquele que quer destruir a nossa vida. A segunda vertente são os falsos mestres que ali estavam, que estavam tentando também arrancar das pessoas, na verdade, a verdadeira adoração, o lugar de Deus sendo tirado pelos falsos ensinamentos. Então, tem duas vertentes aí sobre esse verso que a gente está lendo aqui, João 10:10, mas a realidade é que seja o diabo, ou sejam pessoas usadas pelo diabo que fazem essas ações, na verdade o Senhor está querendo destacar que Ele veio fazer algo sobrenatural. Enquanto essas pessoas, ou esse ser espiritual que é o diabo, e essas pessoas que são usadas por Ele para fazer com que desvirtuem a palavra do Senhor e que as pessoas saiam da presença de Deus, significa dizer que matar, roubar e destruir são as principais finalidades deles. Ou seja, matar a alma, destruir a vida de qualquer pessoa e roubar tudo aquilo que de fato é importante na vida de cada um de nós. Por isso que essa missão deles tem um objetivo, é fazer com que aquilo que Deus transferiu para nós, aquilo que Deus deu como promessa para nós, seja ofuscado com tudo isso, com os falsos ensinamentos, com as falsas diretrizes, com o falso amor que sendo revelado por algumas coisas. E aí a gente começa a perceber que o Senhor Jesus, Ele interviu aqui dizendo: mas eu vi para que vocês tenham vida. E essa vida não é qualquer vida, é uma vida abundante. Aqui, por exemplo, destacamos aqui essa abundância, que é a existência do propósito. Você entender o seu propósito significa você viver bem e viver de forma abundante onde quer que você esteja. Não sei se você sabe qual foi a finalidade que você veio a essa terra, ou por que você está neste ambiente que você está, ou por que você foi direcionado a este lugar que você está trabalhando, a esse lugar que você está vivendo sua vida de fé, essa comunidade de fé. Não sei se você sabe o motivo pelo qual você nasceu nessa família, mas saiba que o Senhor veio trazer para a sua casa, para a sua vida, para a sua família, para o seu próprio ser, uma vida abundante. E eu só posso viver uma vida abundante, e você também, quando entendermos o propósito da criação de Deus, da permanência de Deus na minha vida, nos ambientes que eu estiver. Por isso, eu quero te encorajar nesse momento a perceber que o Senhor é um ser extraordinário e vai te dar muitas coisas maiores do que as que já te deu, porque Ele é um ser que promete e cumpre, é um ser que faz valer a sua palavra. Por isso,
que eu e você nós precisamos aceitar a Cristo como Senhor de nossas vidas, para que essa vida abundante ela esteja cristalizada em nós. Quando eu digo aceitar a Cristo, é reconhecer que a sua morte teve um significado, que a cruz não foi em vão, que aquilo que aconteceu sobre a vida de Jesus foi exatamente para salvar, buscar a nossa vida, para nos libertar dessa situação que tenta nos tirar de sua presença. A verdade é essa: matar, roubar e destruir são ações contrárias à de Jesus. E se é contrária de Jesus, o maior arco inimigo nosso é o inimigo, o próprio diabo, que tenta nos tirar da presença do Senhor, juntamente com o nosso próprio eu, a nossa própria humanidade. Portanto, que eu e você possamos viver hoje, pensando na eternidade, vivendo aqui com os pés, mas com a cabeça no céu, entendendo que tudo tem um propósito verificado pelo Senhor. Que seu dia hoje, que sua vida, seja uma vida abundante debaixo da graça de Deus. Quero finalizar esse devocional trazendo 3 ações práticas que nós precisamos aplicar para nós no dia de hoje. A primeira ação: rejeite tudo o que o inimigo tenta roubar da sua vida. Rejeite, em nome de Jesus, porque aparentemente pode ser tudo legal, tudo bom, tudo satisfatório, mas no final ele quer roubar a sua alma, ele quer roubar a sua paz, ele quer tirar a tua tranquilidade. E não aceite, rejeite em nome de Jesus. A palavra de Deus diz em Tiago 4,7: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Em segundo lugar, busque a vida abundante que Jesus oferece. Às vezes a gente quer viver focado em outra vida que não é aquela que Ele ofereceu para nós. Mas lembre-se do que eu falei: o melhor lugar de estar é no centro da vontade de Deus, dentro do propósito de Deus para nossas vidas. A palavra de Deus fala em Colossenses 3, 1 e 2. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, não as coisas aqui da terra, mas as coisas do Senhor. Busque o Senhor, porque você ressuscitou com Cristo. Assim como Ele morreu, você morreu. Mas assim como Ele ressuscitou, você também ressuscitou com Cristo. E agora você está em regiões espirituais, em regiões sobrenaturais com o Senhor. Em terceiro e último lugar, compartilhe essa vida com outras pessoas. Você está vivendo abundantemente, satisfatoriamente com o Senhor. Anuncie isso a outras pessoas. Boas novas. O Evangelho é exatamente isso. Dizer para outras pessoas o quanto você está feliz com Cristo. A palavra fala em Mateus 5,14: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Jamais pode se esconder. Por isso que você deve anunciar aquilo que Deus já fez na sua vida de forma graciosa. Porque o Senhor é bom o tempo todo conosco. Hoje a palavra foi plenitude e eu queria que você lesse João capítulo 10, versículo de 1 ao 18, para que você expanda nesse conhecimento em nome de Jesus. Quero te convidar a orar agora, agradecendo a Deus por esse momento. Vamos juntos? Deus maravilhoso, eterno e poderoso, obrigado por esse dia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem feito coisas graciosas por nós. Vida abundante estamos vivendo, porque o Senhor veio nos dar vida e vida em abundância. Ó Deus, que a nossa vida tenha significado, tenha propósito em Ti, que possamos perceber, Senhor, o quanto o Senhor tem nos levado a lugares satisfatórios, abundantes com o Senhor. Nos ajuda a enxergar tudo isso e a crer em nosso coração que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Assim oramos, te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.